Vamos para a rua, então? Já te convido para vir comigo, ao vivo, com a Gabriela Prado, para a gente falar sobre o Supremo Tribunal Federal e a retomada de julgamento para esta semana sobre essa lei que trata das drogas no Brasil. Até agora, 5 ministros votaram a favor da medida, só que para o uso da maconha. Eles estão sendo bem específicos, não é, Gabriela? Que no grupo das drogas isso fica restrito ao consumo de cannabis. Bom dia. Bom dia, Elisa. Boa segunda-feira para você e a todos que nos acompanham. Então, a previsão é que esse julgamento seja retomado no Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira. Como a Elisa adiantou, o placar está 5 para descriminalizar o porte da maconha contra um voto de Cristiano Zanin, que é contra essa descriminalização. É importante a gente lembrar que a legislação já prevê a descriminalização, ou melhor, prevê o porte, a diferenciação entre o porte e o tráfico de drogas, mas não existem critérios claros. E aí entra no que a Elisa trouxe para a gente do voto de Alexandre de Moraes, que também é corroborado por especialistas. Muitas vezes a diferenciação entre tráfico e porte fica distante entre mundos diferentes. Por exemplo, uma pessoa com um poder aquisitivo mais alto, se é pega com uma certa quantidade de maconha, pode ser considerado usuário. Já outro que está numa comunidade mais pobre pode ser considerado traficante. E é isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal querem esclarecer. Qual é essa quantidade de porte que diferencia o usuário do traficante? Por enquanto, os votos vão numa medida que descriminalizaria entre 25 até 100 gramas de maconha. Lembrando que esse caso é de repercussão geral. O que isso quer dizer? Que assim que o Supremo Tribunal Federal decidir, a decisão vai valer como base também para julgamentos em outros tribunais. Então, tudo que vai ser decidido vai refletir em todo o país de forma geral. Falta um voto para formar essa maioria, mas o julgamento começa exatamente com o voto de André Mendonça, o ministro que pediu vistas da última vez. Ele não pode mais pedir vistas, vai fazer o voto dele e em seguida outros ministros seguem para o voto. O que pode acontecer é mais um ministro pedir vista para analisar o caso e aí o julgamento é adiado novamente. Mas Luiz Roberto Barroso, que é presidente agora do Supremo Tribunal Federal, ele colocou essa pauta como prioritária, ele já tinha colocado, queria levantar esse julgamento novamente, queria voltar com essa questão, porque ele acredita que é importante fazer essa definição. Para a gente finalizar, então, só dizer quem são os votos favoráveis até o momento à descriminalização. Como eu disse, Cristiano Zanin foi o único a votar contra. Então, a gente tem Gilmar Mendes, o relator, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. A gente segue acompanhando esse julgamento. Durante essa semana vai ter muita repercussão, como a Elisa adiantou, há um embate aí pronto entre o Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Obrigada, Gabriela. Conversando com a gente ao vivo de Brasília, eu já vou pegar esse gancho com ela. Por quê? Ela disse que falta, então, esse voto de quem reabre os trabalhos. André Mendonça, justamente o ministro indicado por Jair Bolsonaro, pediu um momento para analisar mais o processo. Mas e aí? Será que vai ter, de fato, voto nesta semana? Théo Cury está aqui com a gente, Juliana Lopes também, para que nós possamos conversar e trazer os bastidores desse assunto, sobre descriminalizar. A gente devia, na faculdade de jornalismo, fazer exercício de trava-língua com essa palavra, descriminalizar. Mas, especificamente, a notícia fala sobre maconha. Théo Cury, esse voto deve acontecer? Tem alguma sinalização? Nos conte tudo, por favor. Elisa, Ju, bom dia para vocês, ótimo dia para quem acompanha a gente. Além da descriminalização, a inelegibilidade. São alguns trava-línguas que a gente precisa lidar ao longo dos dias de cobertura. Vamos lá, com relação à retomada desse julgamento. Um julgamento que vem desde 2015 no Supremo Tribunal Federal, ficou adormecido por um bom tempo e foi retomado no ano passado. E a retomada desse julgamento gerou uma crise tremenda com o Congresso Nacional, que diz que os deputados e senadores dizem que o Supremo Tribunal Federal não tem atribuição para tratar desse caso, que essa é uma responsabilidade do Congresso Nacional, legislar e tomar uma decisão com relação a criminalizar ou não, ou descriminalizar ou não o consumo de drogas para consumo pessoal. Fato é que, e a gente sempre bate nessa tecla aqui no live, esse tema chegou no Supremo e o Supremo não pode deixar de analisar. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso
Assim que ele tomou posse, ele falou isso. Tem temas polêmicos, chegam no Supremo, o Supremo não pode simplesmente não analisar. O Supremo, então, retomou no ano passado 5 votos favoráveis até agora para descriminalizar o consumo de maconha, o uso de maconha para consumo pessoal. Apenas o ministro Cristiano Zanin, até o momento, votou para manter a criminalização da maconha para consumo pessoal. Quando esse tema chegou no Supremo, era um tema muito mais amplo, drogas em geral, mas os ministros afunilaram para tratar especificamente sobre a maconha. Então está 5-1, expectativa de um voto a mais para que se forme maioria. O próximo a votar é o ministro André Mendonça, que no final de agosto do ano passado pediu visto, ou seja, ele interrompeu, ele suspendeu o julgamento para analisar esse tema com mais calma, construir o voto dele diante dos argumentos que foram colocados até então pelos ministros do Supremo. E ele vai apresentar esse voto na quarta-feira. Depois dele, quem vota é o Cássio Nunes Marques, outro ministro que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pode ser que essa maioria não chegue logo na sequência. Nada impede um novo pedido de vista que suspenda esse julgamento por mais tempo. Só faço uma ressalva. Desses votos até agora, está 5-1 para descriminalizar o uso da maconha para consumo pessoal, há um consenso entre os 6 ministros que votaram até agora, apesar de Cristiano Zanin não ir na corrente majoritária que vem se formando até agora. Os 6 ministros são favoráveis a haver uma distinção clara entre quem é usuário e de quem é traficante, porque isso, de acordo com eles, está distorcido na legislação atual e é preciso haver uma resposta para não prender de maneira indiscriminada as pessoas que são pegas como usuárias e são enquadradas como traficante. Essa é a grande discussão e que a gente pode esmiuçar a partir de agora. Inclusive os ministros, nessa leitura, nesse julgamento, até dividem. Eles não estão colocando no mesmo pacote cocaína, outras drogas que façam parte desse bojo. Eles estão sendo específicos para maconha. E aí, minha gente, uma coincidência que não existe, a Juliana Lopes vem aqui contar pra gente que os senadores pretendem, nesta semana, também, colocar em cima da mesa da leitura, dos votos, das discussões, também uma alternativa para mexer na lei. Ou seja, Juliana, a gente tem o legislativo e o judiciário, em teoria, até que se prove o contrário, falando sobre o mesmo assunto durante esta semana. É uma posição adversa essa do Senado? É uma posição adversa, é uma resposta a esse julgamento no Senado. Elisa, bom dia para você e para o Telcuri também. O que a gente acompanhou em 2023, quando esse assunto foi pautado, então, pelo Supremo Tribunal Federal? Isso causou ali uma repercussão bem grande dentro do Congresso Nacional e aí decidiu-se por essa PEC que trata sobre a criminalização, então, das drogas. E nesse momento, com um relatório que é favorável a inserir ali, no âmbito da Constituição, que traficante e usuário estão ali no mesmo nível e que não tem nenhuma brecha para que o porte seja considerado legal. Há, nesse momento, um relatório pronto na Comissão de Constituição e Justiça. E ficou-se acordado ali entre os senadores, nos bastidores, que se a PEC fosse, que na verdade se o assunto fosse tratado no Supremo Tribunal Federal, teria andamento. Qual que é a expectativa nessa semana? Conversei com o Efraim Filho, logo cedinho, que é o relator ali no Senado, e ele me falou que há sim uma expectativa para uma votação na CCJ ou nessa próxima quarta-feira ou no máximo na semana que vem. A intenção é exatamente essa. Se volta o julgamento na Suprema Corte, volta também a discussão no Congresso Nacional, numa resposta àquelas rusgas, entre o Legislativo e o Judiciário sobre o que pautar, assuntos que acabam entrando em conflito entre as duas casas e uma reclamação dos senadores e também dos deputados de que a Suprema Corte estaria legislando, fazendo o papel que, na verdade, é do Congresso Nacional. Então, tem uma expectativa para tratar desse assunto nos próximos dias. Eu separei aqui um trecho do que diz o relatório de Efraim Filho, que já está pronto, e ele diz exatamente o seguinte: não há tráfico ilícito de entorpecentes sem usuários para adquiri-los e, por esse motivo, deve-se combater também a conduta de quem possuir ou portar drogas, ainda que para consumo pessoal. Esse é o ponto, relatório, então, favorável,
precisa passar pela CCJ e depois ser votado no plenário do Senado Federal, com o aval do presidente Rodrigo Pacheco, para que essa tramitação aconteça. Juliana, o governo federal, por enquanto, tem falado sobre isso, porque a gente fala do legislativo, né, dentro do Congresso Nacional, mais especificamente os senadores, o Supremo Tribunal Federal fazendo esse julgamento, e eu já chamo até uma fala aqui do ministro do Supremo, Edson Fachin. E o governo federal, Juliana, né, a galera que veio assumindo a presidência, trazendo a bandeira da esquerda, pessoal progressista, tudo mais, eles estão um pouquinho silenciados neste momento? Esse é um dos assuntos em que o governo não se posiciona de maneira muito efetiva no Congresso Nacional, né? A gente tem alguns assuntos que o governo tenta deixar ali para quem está tomando a frente, para não se prejudicar com essa discussão. E essa é uma dessas pautas. Há quem defenda o governo, quem faça parte da base governista ali no Congresso Nacional, que reclame dessa postura. Mas a gente não teve um posicionamento tão efetivo sobre esse assunto, não. Então, sim, Elisa, esse é um dos assuntos em que o governo recua e deixa ali para quem tomou a frente da discussão. Nesse caso, deixa que o Supremo Tribunal Federal julgue, chegue ali a uma conclusão e que quem está comandando essa discussão no Congresso também continue com isso. Nesse caso específico, é a oposição. Polêmico assunto. Tem previsto, então, para esta semana, segunda-feira na área, a gente já chega aqui te contando o que tem de assunto fresquíssimos para os próximos dias, além de para hoje, segunda-feira. Deixa eu trazer aqui uma fala, então, do ministro Edson Fachin, disse que a falta de políticas públicas sobre as drogas chama o judiciário a agir sobre o tema. Essa é a justificativa. Vamos ouvir. A falta do desenvolvimento de políticas públicas e a falta de saídas que o próprio espaço da política tem encontrado para essa matéria, o judiciário está sendo chamado a se pronunciar sobre esse tema. E até agora, a resposta que pode ser construída no judiciário é a de que a drogadição é um mal a ser enfrentado, todavia não necessariamente com o processo penal, e sim com medidas preventivas, protetivas da saúde e, evidentemente, que coloquem também limites a formas de aliciamento da juventude, de adolescentes ao tráfico, muitas vezes associados a outros crimes. Portanto, o judiciário tem uma missão muito difícil nesse sentido. E aí, qual a sua opinião sobre o assunto, hein? Fica aí a nossa provocação e questionamento sobre o debate, né? A votação que segue nesta semana no Supremo Tribunal Federal.